Olá, muito boa noite para você. Em apenas uma semana, 270 casos de dengue são registrados e Patos de Minas chega a quase 800 confirmações da doença. No NTV News desta quinta-feira você vai ver também. Colheitadeira com mais de 60 sacas de soja pega fogo em Lagoa Formosa. Idoso é assaltado em comércio no bairro Santa Luzia. Como perceber os sinais de pedido de socorro por mulheres vítimas de violência? Mãe que perdeu o benefício pede ajuda para manter os filhos. Valor pago aos hospitais e falta de médicos são entraves para reduzir fila das cirurgias eletivas. O que são os alimentos probióticos e para que servem? Estudantes patenses participam de ações da Semana da Água. Moradora volta a reclamar de descarte irregular de lixo no bairro Padre Eustáquio. E Câmara aprova projeto que autoriza o município a repassar mais de R$700 mil à empresa de transporte coletivo. Estas e outras informações agora no NTV News. A gente começa essa edição com um giro de ocorrências registradas pela polícia e o Corpo de Bombeiros. Equipes do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros atenderam na noite desta quarta-feira ocorrência de incêndio em uma plantação de soja. Em Monte Carmelo, a Polícia Militar apreendeu buchas de maconha após denúncia anônima alertando para tráfico de drogas no bairro Lagoinha. Durante patrulhamento na rua Santa Teresa, um homem de 27 anos foi abordado e com ele localizado as 8 buchas de maconha. Diante do flagrante, ele foi encaminhado para a delegacia de plantão. Em Serra do Salitre, na manhã desta quinta-feira, um acidente com capotamento de veículo foi registrado na BR-146. O motorista de 32 anos disse que seguia sentido Patos de Minas quando perdeu o controle da direção em uma curva e acabou saindo da pista e capotando o Hyundai HB20. Apesar dos danos, o homem não se feriu com gravidade, mas precisou ser encaminhado ao atendimento médico. Um idoso foi assaltado no bairro Santa Luzia dentro do próprio estabelecimento comercial. Ele foi rendido à mão armada e o criminoso levou celular e dinheiro. Este fato foi registrado em uma mini padaria na rua Paraíba, bairro Santa Luzia. A vítima, um idoso de 71 anos, relatou aos policiais militares que o suspeito, um homem moreno, baixo, magro, encapuzado, que estava usando uma calça escura e uma blusa azul, entrou no estabelecimento armado com uma pistola, apontou a arma para o peito da vítima e anunciou o assalto. Ele conseguiu levar um aparelho celular e R$150 em dinheiro. Na sequência, fugiu do local em direção à rua Carmo do Paranaíba. A polícia militar deu início aos rastreamentos, mas até o momento ninguém foi localizado. Depois do intervalo, como perceber os sinais de pedido de socorro por mulheres vítimas de violência? E mãe que perdeu o benefício pede ajuda para conseguir manter os filhos. Você sabe quais são os protocolos de segurança que mulheres utilizam para denunciar casos de violência doméstica? E o que é importante para você lembrar de que maneira eles podem ser utilizados? A gente mostra agora. Já imaginou ligar para a Polícia Militar para pedir uma pizza? A situação, num primeiro momento, pode até parecer inusitada, mas ligar para o 190 para pedir comida é um protocolo que mulheres têm utilizado para garantir a própria segurança ao denunciar situações de violência doméstica. A advogada Kátia Andrade conta que o ato é realizado para que os parceiros não percebam que serão denunciados. Entretanto, a ação ainda não é protocolar. Nós não temos um protocolo unificado nesse sentido. Isso é muito da astúcia do policial militar em entender que se a mulher está ligando no 190 e não está contando a ele de imediato o que está acontecendo, né, naquele caso de urgência, então é sinal que está acontecendo alguma coisa. Então, nós temos casos assim, pelo país inteiro que ligam pedindo açaí, pizza, enfim, perguntando se é da farmácia, algo do tipo, que é uma forma dela se fazer entender pelo policial que ela está sofrendo uma violência que ela não pode relatar naquele momento, mas que ela precisa de ajuda. Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Patos de Minas, Kátia ressalta a necessidade de que um protocolo universal seja criado para combater os casos de violência doméstica e relacionamentos abusivos.
sob o meu ponto de vista, que a gente precisaria muito, é sim de um protocolo unificado no que diz respeito à identificação da mulher em situação de violência. Recentemente, eu sei que São Paulo foi aprovada uma lei que se cria esse tipo de protocolo. Tá, mas é um protocolo que vai valer para o Estado de São Paulo. A gente precisaria que tivesse uma divulgação maior, que fosse nacional, para que nós soubéssemos como proteger essas mulheres em ambientes, por exemplo, como boates, como farmácia, para que elas soubessem que aquele estabelecimento também faz parte de uma rede de proteção. Na terça-feira, um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados poderá provocar uma mudança significativa para mulheres vítimas de violência doméstica. Caso aprovado, o PL 1604 de 2022 irá alterar a Lei Maria da Penha para que medidas protetivas sejam concedidas assim que as denúncias forem registradas às autoridades policiais. Do texto de lei que foi aprovado em que vai a sanção presidencial, hoje não se exige mais, a partir da sanção, não se exige mais uma tipificação penal para que seja concedida a medida protetiva. E também é indiferente o tipo de violência que seja relatado pela mulher. Então, sendo moral, física, sexual, patrimonial e psicológica, o juiz está autorizado, sim, pela lei, no caso, a conceder a proteção que a mulher merece. Para Kátia, a mudança irá garantir a segurança das mulheres até o desenrolar das denúncias. No final das contas, a importância dessa mudança é porque deixa de ser uma questão burocrática e não se discute tanto. Porque a gente tem que entender a valoração da palavra da vítima nessa situação. Num primeiro momento, para se conceder medida protetiva, o juiz tem que entender, o juiz, a autoridade policial, quem no caso vai socorrer dessa vítima, né, tem que entender que ela está num momento de desespero e que se ela está recorrendo, né, à autoridade competente, é porque ela precisa de proteção. Tá? É justamente para não se exigir dessa vítima provas do que, num primeiro momento, é difícil de se fazer. Tá? Ela precisa, primeiramente, ser protegida. Aí, depois, a gente consegue discutir as outras questões. Caso sancionada pelo presidente Lula, a mudança na Lei Maria da Penha passará a vigorar imediatamente. Uma mãe que teve o benefício do Bolsa Família cortado está pedindo ajuda com doações para conseguir arcar com as despesas de casa e cuidar dos 3 filhos pequenos. Gelquilene veio do estado do Acre em junho do ano passado para Patos de Minas após um divórcio. A mulher é mãe de 3 filhos, um deles uma menina de 1 ano e meio de idade. Aqui, ela se estabeleceu em uma residência no bairro Quebec, onde tem vivido com a família e sobrevivido do que recebe do Bolsa Família e da ajuda de vizinhos. Estou vivendo assim, né? O pessoal me ajuda aqui lá, me dá um alimento, uma comidinha feita, né? Tô levando a vida, né, filha? Até esse meu jeito tá, esse meu Bolsa Família, né? Pra mim levar mais a vida pra frente. Entretanto, o benefício da mulher foi cortado por falta de atualização do cadastro, como o novo endereço, por exemplo. Ela chegou a procurar o CRAS de referência do bairro, mas foi informada que terá que aguardar a documentação de transferência escolar da filha de 11 anos para completar o cadastro da família no CadÚnico. O problema é que até que isso ocorra, ela está tendo dificuldades financeiras, pois já precisa pagar o aluguel da casa e necessita de mantimentos para os filhos, como roupas, sapatos, materiais escolares e outros. O pessoal disse que é porque eu não atualizei, né? Aí eu tenho que puxar para cá e atualizar. Aí foi só por isso, né? Aí eles cancelaram. Que aí a moça lá disse que para mim puxar para cá e ajeitar tudo, eu tenho que esperar primeiro as transferências dela chegar, né? Para matricular ela aqui e levar a decoração da escola para lá. As despesas da casa ficam em torno de R$400, somando o aluguel, água e luz. Na casa faltam móveis, eletrodomésticos e até comida. Por isso, quem puder ajudar com qualquer coisa que for possível, pode entrar em contato com a mulher pelo telefone 349-9678-1391. Fogão, quase o móvel todo, né? Fogão, botija, alimento, fralda para ela e uns guarda-roupa, né? Uns colchãozinhos também, né? Para minhas filhas dormir e meu filho, e escolar para ela e para o meu menino, né?
Em nota, a Prefeitura de Patos de Minas informou que o bloqueio do benefício é realizado pelo governo federal e que as atualizações do cadastro, assim como o cumprimento de outros requisitos por parte do beneficiário, são obrigatórios, o que geralmente culmina aí no bloqueio desses benefícios. Olha, a seguir, valor pago aos hospitais e falta de médicos são entraves para reduzir fila das cirurgias eletivas. Em apenas uma semana, 270 casos de dengue são registrados e Patos de Minas chega a quase 800 confirmações da doença. O boletim epidemiológico da dengue, publicado na manhã desta quinta-feira, mostra que Patos de Minas já registrou 1.878 notificações da doença nestes 3 primeiros meses de 2023. E os números da infestação continuam aumentando. Os dados apontam que 782 casos de dengue já foram confirmados desde o início do ano em Patos de Minas. 80% dos criadouros do mosquito Aedes aegypti estão sendo encontrados no interior das residências, um dado que mostra a necessidade urgente dos moradores tomarem providências para evitar uma proliferação ainda maior da doença. Desde o boletim anterior, publicado na quinta-feira da semana passada, 270 pessoas tiveram diagnóstico positivo para a dengue, enquanto as notificações saltaram de 1.549 para 1.878. Conforme o levantamento do município, o número de notificações de janeiro até este mês é 2,5 vezes maior em comparação ao mesmo período do ano passado, que também registrou a epidemia da doença. Ainda de acordo com as informações que constam no boletim epidemiológico, março já é o mês com mais confirmações da dengue entre os patenses, somando 371 casos positivos em apenas 23 dias. Ao todo, 920 notificações foram descartadas e 176 casos ainda estão sendo investigados, aguardando resultado laboratorial. Continua preocupante, como já foi dito aqui em outras reportagens, inclusive esta semana a gente falou, 80% desses casos são encontrados dentro das próprias residências, ou seja, é preciso que a população tome providências no seu próprio ambiente para que essa situação não fique pior ainda do que já está. Agora a gente fala da situação dos pacientes que aguardam na fila por uma cirurgia eletiva oferecida pelo SUS. Um quadro que se agravou com a pandemia e que mesmo hoje, com mais investimentos, enfrenta dificuldades para conseguir reduzir o tempo de espera pelos pacientes e por estes procedimentos. Conversamos com o seu Luiz na porta do bloco cirúrgico do Hospital da Baleia. Em novembro do ano passado, ele procurou atendimento médico. Estava com muita dificuldade para urinar. Em janeiro deste ano, a biópsia confirmou diagnóstico de câncer de próstata. A cirurgia pelo SUS foi marcada para o dia 9 de março. Foi lá no Hospital Municipal primeiro, de Contagem. Tem que ir com um especialista, porque eu acho que vai ter que chegar. Eu falei, então me manda logo. A urgência levou o seu Luiz para o início da fila das cirurgias eletivas. Foram cerca de 100 dias desde a primeira consulta. Na maioria dos casos, a espera demora meses. Até anos. A cirurgia eletiva é um procedimento que pode ser agendado. O prazo depende de cada caso e da progressão do quadro do paciente. Com a pandemia, as eletivas foram canceladas, já que as equipes médicas estavam dedicadas a salvar pacientes com Covid. Agora, há um esforço para reduzir esse tempo de espera. Mas esse é um nó difícil de ser desatado, porque faltam profissionais em um sistema sobrecarregado e que paga muito pouco pelos procedimentos cirúrgicos. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, o Brasil deixou de realizar ou adiou pelo menos 2,8 milhões de cirurgias eletivas em 2020, em função da pandemia. Pacientes que aguardam procedimentos simples, como a cirurgia de catarata, hérnia, vesícula e varizes, foram os mais afetados. Em Minas Gerais, os maiores gargalos são nas especialidades de otorrino, neurocirurgia e ortopedia. Nós temos os municípios, com o seu sistema de regulação municipal, e temos também a grande central estadual que promove, facilita essa comunicação entre os gestores quando o cidadão precisa de um leito hospitalar, seja na urgência e emergência ou no atendimento eletivo. Dona Maria espera desde 2016 por uma cirurgia no ombro. Ela tem os tendões rompidos e trabalha com dores para ajudar no sustento da família.
Moradora de Sete Lagoas, a costureira procurou atendimento em Belo Horizonte para tentar sair da fila que não anda. Lá em Sete Lagoas é igual eu estou te falando, se eu for continuar lá para fazer o tratamento lá, eu vou demorar mais uns 3 anos. Eu creio que sim. Mas por quê? Porque não tem, eles falam que não tem, que tem muita gente na fila. O governo federal prevê 600 milhões de reais para a realização de cirurgias eletivas e exames em todo o país nesse ano. 10% desse montante virão para Minas Gerais. Serão, portanto, 310 milhões de reais para 2023, já que o governo de Minas previu 250 milhões pelo programa Opera Mais para esses procedimentos no orçamento desse ano. 1/4 desse valor já foi repassado para os municípios pelo governo de Minas. Nós reconhecemos os procedimentos chamados procedimentos gargalos, aqueles que a gente percebeu olhando no tempo, na linha do tempo, que eles demoram 3, 4, 5 anos para ser realizados. Nós fizemos uma análise específica desses procedimentos e, além de analisar especificamente, nós criamos uma bonificação. Quanto mais se operar esses procedimentos, maior o valor que se recebe diante do histórico. E nós chegamos a pagar até 7 vezes o valor da tabela SUS e dessa maneira a gente está conseguindo diminuir. Mas a gente vai percebendo, quando vai resolvendo um problema, vem aparecendo novos problemas e nós estamos atacando, então, analisando um ano de sucesso do Opera Mais para que a gente consiga melhorar ainda mais esse ano e conseguir, de uma vez por todas, fazendo com que qualquer paciente, independente da sua necessidade cirúrgica, consiga operar rapidamente. É uma fila longa, né? Uma fila de espera imensa. Patos de Minas não é diferente do restante do estado. É uma fila que deixa as pessoas angustiadas. A gente já noticiou aqui diversas vezes pessoas que estão nessa fila de cirurgias eletivas e que, como disse aí na reportagem, durante a pandemia da Covid-19 ficou pior, né? E de lá para cá a situação só tem piorado. Já era ruim, dificuldades realmente aí para zerar essa fila. Muito se prometeu aí, principalmente no período da política, né? Das campanhas eleitorais, muito se prometeu de zerar essa fila, de buscar diminuir, reduzir, né? Mas a gente sabe que essa fila ainda é muito longa para cirurgias eletivas e tem muita gente sofrendo à espera desses procedimentos que vão se arrastando, né? E vão aí ao longo do tempo cada vez mais se arrastando e essas pessoas ficam aguardando esse atendimento na rede pública de saúde. Felizmente, né? Daqui a pouco, aqui no News, o que são os alimentos probióticos e para que servem? E você vai ver que estudantes patenses participam de ações em celebração da Semana da Água. Você sabe o que são os alimentos probióticos? Olha só, eles são fundamentais para quem está com a flora intestinal desequilibrada. Pessoas com falta de energia e disposição, por exemplo, podem estar errando na ingestão de alimentos. Confira as dicas que são importantes. O tempo todo, o nosso intestino, assim como os demais órgãos do corpo humano, se comunica diretamente com o cérebro. Ou seja, o seu bom funcionamento é que vai mandar as informações que indicam como nos sentimos frente às atividades diárias. Então, se o intestino vai mal, tudo vai mal. Essa ligação do intestino eixo-cérebro vai dizer isso. Então, a nossa alimentação ela é indispensável para geração de energia, de ânimo, de bem-estar, de felicidade, produção de hormônio de prazer, de bem-estar, produção de algumas vitaminas que estão relacionadas com o metabolismo energético. Então é importantíssimo que a gente cuide bem desse intestino. Daí a necessidade de saber escolher o que comemos para auxiliar no desempenho e funcionalidade intestinal que impactam de forma significativa em nossa vida. Quando a gente se alimenta mal, há um desequilíbrio desse intestino, há um desequilíbrio das bactérias que estão colonizando ali nosso intestino. Então, se a gente tem uma maior quantidade de bactérias ruins, tudo relacionado à nossa saúde vai mal, desde o nosso sistema imunológico até algumas doenças como a obesidade. Então, se a gente se alimenta bem, alimenta as bactérias boas, a gente tem mais imunidade, tem produção de vitaminas do complexo B no nosso intestino que vão estar relacionados ali com o metabolismo energético, produção do hormônio que eu comentei, da felicidade, do bem-estar, que vai estar ali diretamente ligado com o nosso cérebro e aí a nossa saúde no geral. Sobre os excessos alimentares que geralmente cometemos nas festas ou durante os fins de semana, a nutricionista orienta que nestas situações é preciso traçar as estratégias para colonizar as chamadas bactérias do bem.
Beber bastante líquido, se alimentar bem comendo bastante frutas, verduras, legumes e principalmente aqueles alimentos que vão ter uma ação mais direta, que são os alimentos que são ricos em fibras prebióticas, como por exemplo a banana verde, a aveia, o psyllium, a chia, a linhaça. Esses alimentos também podem ajudar a prevenir outros problemas causados ao corpo. Ele pode prevenir várias doenças como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, eles controlam a glicemia no sangue, então eles auxiliam na saciedade. Então se você se alimenta desses alimentos, você tende a comer menos, que é uma prevenção de obesidade, prevenção de doenças cardiovasculares, diabetes, todas essas doenças que estão relacionadas com a má alimentação. A nutricionista Gisele Xavier explica que alguns deles são ainda mais importantes na rotina alimentar, que podem ser utilizados de formas diversas. Um alimento coringa, nesse caso, é a banana verde. Então, ela tem uma quantidade muito grande de fibras prebióticas. Você pode incluí-la na alimentação adicionando rodelas de banana verde nos sucos, em shakes, em saladas. Você pode também preparar a farinha de banana verde e adicionar as preparações como bolos, pães, biscoitos. Há também a batata Yacon, que ela é interessantíssima como fibra prebiótica, a baixa glicemia do sangue, você pode fazer ela raladinha e colocar em saladas também. Então, esses dois alimentos são coringas, que são prebióticos, que vão auxiliar em todo o funcionamento intestinal. E são dicas que a gente deveria seguir, né? São dicas que a gente precisa seguir para dar uma melhorada nessa condição aí do nosso organismo. Olha, alunos da escola Cônego Getúlio, agora mudando completamente de assunto, participaram nesta quinta-feira de uma ação ambiental no Parque do Mocambo. A ação faz parte da programação da Semana da Água, promovida pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, a Diretoria de Meio Ambiente do município e outros órgãos. Alunos do 5º ano da Escola Estadual Cônego Getúlio participaram de uma trilha no Parque Municipal do Mocambo para conhecer um pouco sobre as nascentes e outros recursos hídricos existentes no parque. Dentro da programação da Semana da Água, está prevista a trilha com interpretação ambiental, né? É um projeto que já existe dentro da Diretoria de Meio Ambiente da Prefeitura, onde durante todo o decorrer do ano a gente recebe alunos da educação básica, ensino fundamental, ensino médio, aqui dentro do parque, onde a gente faz uma trilha, né, com paradas para reflexão, para pontos de interpretação ambiental voltados para os recursos que nós temos aqui dentro do parque, a flora, a fauna e os recursos hídricos. Outra parte da ação foi conhecer a mini estação de tratamento de esgoto montada pela Companhia de Saneamento da cidade, que ilustrou como a água é tratada no município e como chega até as residências. Uma mini estação de tratamento de água para os alunos conhecerem como que são os processos de tratamento da água que chega à casa deles, a água que é captada lá no Rio Paranaíba e que vai chegar pós-tratamento nas residências de cada um, né? Então eles estão tendo a oportunidade de conhecer todo esse processo por essa mini ETA que está exposta aqui no restaurante do Mocambo hoje e amanhã para eles. Trabalhar educação ambiental nesta faixa etária é de suma importância para que, no futuro, as crianças de hoje se tornem adultos mais conscientes. A educação básica é nosso público-alvo dentro da educação ambiental, porque nós consideramos que essas crianças, assim como seus professores, são considerados multiplicadores de informação. Então, quando nós trabalhamos informações de cunho ambiental com esse tipo de público, na verdade nós multiplicamos essa informação, porque eles vão levar todas essas informações, né, para a sua comunidade escolar, para casa, para os seus pais, para os vizinhos. Então é muito importante a gente ter as crianças, a educação básica como público-alvo dentro da educação ambiental. E os ensinamentos de hoje deram resultado, viu? Eu aprendi, né, que tem algumas águas aí não são tão potáveis e também tem 16 rios nascentes, né? E esses rios aí tem alguns grandes, médios e também aí tem alguns rios, os peixes estão saindo do seu lugar porque a chuva, né, tá fazendo as terras e tá poluindo a água. Aí os peixes estão saindo de lá. Eu considero importante porque a tia falou que tem algumas nascentes ali que caem lá no Rio Paranaíba. E eu também achei importante a parte da Copasa ali que a gente fez agora, que explicando pra gente como a água chega em nossas casas, como ela é filtrada,
porque eles pegam a água lá no Rio Paranaíba e ela passa por diversos tratamentos, eles passam cloro nela, filtra ela, até chegar em nossas casas. Eu achei importante a questão da preservação ambiental, que tinha várias casas ali como é que eu posso dizer? Eu não sei dizer, esqueci a palavra. Estava ali e estavam jogando lixo das casas. Eu achei muito importante a conscientização para tirar isso e a limpeza ali da lagoa que está suja, tipo uma lagoa. E sem as águas a gente não consegue fazer as coisas que a gente faz no dia, tomar água, tomar banho, lavar as mãos. Eu aprendi que cuidar da água é muito importante, porque senão ela pode ficar poluída e se a gente beber dela, a gente pode passar mal ou até morrer. A gente precisa preservar a natureza e a gente também aprendeu muito sobre as nascentes e sem a água a gente não vive. E depois de um lanchinho e uma pausa para descansar, é hora de curtir o passeio nos pedalinhos do parque. Mais bacana é que a garotada se diverte e também aprende, né? Porque a gente precisa que as novas gerações tenham mais consciência com o nosso planeta, com a preservação da nossa água, né? Com o cuidar. E isso só acontece por meio da educação, por meio da informação que é dada a essas novas gerações que vão aí, ao longo do tempo, entendendo a necessidade de se preservar e de garantir que a água continue sendo potável e limpa, né? A água tem acesso, que todas as pessoas tenham acesso à água e cada vez mais o saneamento básico seja aí implementado, seja aí discutido e garantido para as populações. Então é por meio das crianças, por meio dessas novas gerações que a gente consegue tentar ou pelo menos vislumbrar um futuro mais eficiente no controle, na distribuição e também no uso da água, desse bem que é maravilhoso, mas que não é infindável, né? Ele pode acabar em algum momento e a humanidade terminar justamente por falta de água ou ficar tão escasso que vai acabar provocando impactos maiores aí entre as populações do mundo, né? A seguir aqui no News, moradora volta a reclamar de descarte irregular de lixo no bairro Padre Eustáquio. Você vai ver que a Câmara aprovou o projeto que autoriza o município a repassar mais de R$700 mil à empresa de transporte coletivo em Patos de Minas. A moradora do bairro Padre Eustáquio está indignada com o descarte irregular de lixo que continua ocorrendo próximo à sua residência. Diana mora em sua casa no bairro Padre Eustáquio. O passeio onde fica o portão para a entrada do carro não é encimentado e algumas pessoas passam e jogam alguns lixos. Em um caso específico, jogaram até peixes no local, o que, segundo a mulher, tem provocado mau odor. Jogando lixo, sabe? Porque você vê, eu dei como se faz, até um ano que eu dei um AVC, aí jogando lixo, joga tudo quanto é lá, já jogou cama, guarda-roupa. Agora dessa vez eu já de novo jogou fogão e ainda peixe vencido, sabe? E quando se fala, eu moro aqui do lado, e quando se fala, tem criança pequena, isso a gente fica orientado, porque jogar lixo, né? Por causa desse jeito, por causa você vê, jogando lixo, você vê, e é como se fala, a gente fica até meio com vergonha, por causa da pessoa saber que mora gente e jogar lixo ainda no passeio. Não é a primeira vez que Diana passa por essa situação. Em outra oportunidade, ela procurou a reportagem da NTV para fazer essa reclamação. Com 2 dias que eu mandei o Catatudo pegar, que ninguém não manifestou quem tinha jogado, né? Aí com 4 dias jogou a cama, aí com 2 dias jogou o lixo e só joga de madrugada. Ficou muito tempo sem jogar, sabe? Agora começou de novo. Parece que faz para implicar, não pode, sabe? Por causa que quando se fala, porque você vê, ainda para melhorar, ainda cachorro vem, caga, mija aqui, ó, você vê, ó, tá tudo fedendo hoje mais cedo. E você vê, ninguém, eu vou tentar tomar providência desse jeito, uai. Porque desse jeito, uai, né?
Porque você vê, vem cachorro, caga. Vem não sei o que, joga lixo. O que a gente pode fazer desse jeito, né? Aí são duas situações diferentes, né? Tem o lado de quem está jogando esse lixo lá, da falta de educação, da falta de respeito, da falta de empatia com quem reside ali e descarta esse lixo ali de forma totalmente irregular. E tem o lado do município que não tem feito essa limpeza, né? E aí depende também da questão de colocar de punir, de buscar uma fiscalização. Eu sei que é dificílimo fazer isso porque jogam durante a noite, mas de qualquer maneira falta ali o município tomar providências para limpar isso. A moradora doente não consegue fazer essa limpeza normal, regular. E aí tem esse outro lado, que é a falta de educação, de respeito, como eu disse, a falta de empatia com quem reside num local para chegar e jogar o seu lixo. O lixo tem uma frase sobre lixo que ela é clássica, sempre serve para esse tipo de situação. O lixo é seu mesmo depois que você descarta. Deixou lá, o lixo continua sendo seu. Você pode ir embora, mudar de país. O lixo é seu, foi você que fez, foi você que produziu aquele lixo. Então deixar na porta de alguém, deixar na calçada de alguém é realmente algo inaceitável. E aí depende do município também tomar providências para essa limpeza e também buscar soluções para essa situação. E aí as pessoas se aproveitam que o passeio da casa dela, né, não tem calçada, não está pavimentado. E aí parece que isso, né, na cabeça de alguns, autoriza para descartar ali regularmente esses resíduos, até peixe foi jogado ali. É um absurdo, né? De qualquer maneira, a gente mandou esse questionamento para a Prefeitura sobre quais medidas podem ser tomadas e estamos aguardando aí a resposta. Olha, vereadores aprovaram um projeto de lei que autoriza o repasse de verba para a empresa Pássaro Branco em Patos de Minas. Foi aprovado aqui na Câmara Municipal por 11 votos a 2 o projeto 5.643 de autoria do Executivo, que autoriza o repasse de cerca de R$717 mil para a aviação Pássaro Branco. Dois vereadores que votaram contra esse projeto foram o professor Daniel e o vereador Ezequiel, que está aqui comigo nesse momento, que vai justificar por que você acha que essa discussão deveria ter sido ampliada antes da votação tomar forma hoje. É verdade, esse projeto já faz algum tempo que está tramitando aqui na Câmara. Nós fizemos algumas diligências, algumas solicitações à Secretaria de Trânsito, recebemos algumas respostas parciais de alguns ofícios que nós enviamos, inclusive com relação ao mecanismo de auditagem e também as planilhas e pareceres da lei que nós aprovamos no ano passado, em outubro do ano passado, que seria o repasse relativo àquela tarifa social de setembro, outubro, novembro e dezembro, e não recebemos, né? Os pareceres, as planilhas, não nos informaram qual o mecanismo de auditagem com relação aos usuários, né? A quem passa ali na roleta do ônibus. Por isso, como não recebemos tais respostas, o meu voto na Comissão de Orçamento e Finanças foi contrário, não teve 2 votos favoráveis, o meu foi contrário, e o meu voto também com relação ao projeto foi contrário. Outro levantamento que você fez foi em relação ao fato de algumas rotas não estarem visitando bairros como Alto da Serra, né, Jardim Vitória. Isso também é fruto de reclamação aqui para a gente da NTV. Fala um pouquinho sobre isso, sobre a necessidade de repaginar essas rotas para atingir esses bairros novos, né, de Patos de Minas. Isso é verdade, porque até um ofício também, uma solicitação que fiz, foi com relação a rotas criadas nos últimos 15 anos. Não tenho respostas ainda, né, com relação a isso, porque vejo que é necessária a criação de mais rotas. O que é feito hoje pela empresa? Vai estendendo a rota e não a criação de novas rotas. E para que atender com mais agilidade nos horários inclusive esses bairros os quais eu citei, né, que são vários bairros, principalmente Campos Elíseos, Morada da Serra, Afonso Queiroz, Parque Sabiá, Jardim Vitória 1, Jardim Vitória 2 e mais bairros ainda, né? População, os moradores desses bairros sabem muito bem quais os bairros são bem atendidos. Não, esses bairros não são bem atendidos. Nós recebemos, assim como você disse, também lá a imprensa recebe constantemente reclamações com relação a isso. É um dos nossos pedidos, né? Inclusive em conversa com a secretária, que possa cobrar, que a empresa possa atender essa população de uma maneira melhor, porque
O fato é um direito da população ser bem atendida, né? Se tem mais moradores ou menos moradores no bairro, isso não importa. A empresa tem que atender todos os bairros mais populosos, os menos populosos, da mesma maneira. Se tem um usuário que precisa do ônibus, esse ônibus tem que ir até o bairro e atender, principalmente nos horários onde as pessoas saem para o trabalho, os estudantes, o retorno para casa, à noite, né? Nós recebemos várias reclamações do usuário que precisa do transporte à noite. Então essa é a nossa reivindicação, que a Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade possa cobrar, exigir da empresa um atendimento melhor à população, que são reclamações constantes que nós recebemos. Tá aí, o projeto 5.643 segue para sanção do Executivo e fica aí esses levantamentos aqui do vereador Ezequiel para que sejam acatados caso o projeto seja sancionado. Eu sou o Caio Machado, diretamente aqui da Câmara Municipal para o jornalismo da NTV. Pois é, o Caio volta porque também nesta reunião de hoje do Legislativo Patense, um projeto de lei que sugere a criação do Dia da Família Conservadora foi retirado de votação após pedido de vistas na Câmara. Aqui na Câmara Municipal foi colocado para votação em primeiro turno o projeto 5.614 do ano de 2022, de autoria do presidente da Câmara, Gladson Enfermeiro. O projeto pretende que seja estipulado no município o Dia da Família Conservadora. Vamos conversar com o autor do projeto aqui, o vereador Gladson Gabriel, para falar da gente sobre a proposta desse projeto de lei. Conta pra gente, de onde surgiu essa ideia para que essa data seja sancionada e comemorada aqui em Patos de Minas? Primeiramente, salientar que isso se deve também a um pedido da própria população que representa a família conservadora aqui em Patos de Minas. E, de antemão, sou instrumento e representante dessas famílias. Me procuraram, coloquei o projeto, que inclusive o dia escolhido foi o dia 19 de março, que representa o dia de São José, para representar o Dia da Família Conservadora de Patos de Minas. No entanto, houve uma emenda do vereador Daniel. Frente a essa emenda, o projeto foi solicitado o adiamento do mesmo e agora, por solicitação do vereador Mauri, que inclusive já manifestou favoravelmente ao projeto, mas pediu vistas, até porque não estavam presentes todos os vereadores, e para que a gente possa ter uma votação justa, onde todos possam apreciar e colocar o projeto em votação, então foi solicitado vista. Mas a gente espera que na próxima reunião a gente já possa colocar esse projeto em discussão e votação para apreciação de nossos pares. E Gladson, aproveitando aqui a sua presença como presidente da Câmara e também para dizer que vários projetos foram colocados sobre vista ou adiados durante a sessão de hoje, gostaria que você esclarecesse sobre a prerrogativa do vereador de pedir a vista ou adiamento. Perfeitamente. É concebível, está dentro do nosso regimento interno, que é, vamos falar assim, a nossa normativa que regulamenta o funcionamento, as votações dos projetos aqui na Câmara Municipal. O regimento interno, então, ele prevê o adiamento, prevê também o pedido de vistas, e isso é uma prerrogativa de todo vereador. Em determinados momentos, quando o vereador entende que o seu projeto ele pode ser passível de uma maior discussão, o próprio vereador pode pedir o adiamento, pode reter o projeto em alguma comissão. Pode acontecer também de algum vereador que não tenha o conhecimento do inteiro teor ou queira se embasar melhor para ter o seu voto, ele pode pedir a adiação, o adiamento, ou então a vista dos projetos para que ele possa votar de uma forma mais tranquila. Tá aí, esses foram alguns esclarecimentos aqui do presidente da Câmara, o Gladson Enfermeiro, sobre como funciona o processo de votação aqui, o pedido de vista e adiamento, para que fique mais fácil para o telespectador da NTV. Eu sou Caio Machado, com imagens de Diego Braga, para o jornalismo da NTV. Obrigado, Caio. A gente muda de assunto. Olha só, precedendo as celebrações da Páscoa, chega ao fim o mutirão de confissões realizado por padres de todas as paróquias em Patos de Minas. Realizado pela Diocese de Patos de Minas, o mutirão de confissões da Forania de Santo Antônio, que compreende todas as paróquias de Patos de Minas, além do distrito de Major Porto e as respectivas comunidades, chegou ao fim após milhares de penitências. Foi um trabalho intenso, onde todos os padres que estão aqui na cidade se envolveram, trabalharam bastante, para que desde aquele dia 7 de março até chegar nesse dia 23, pudéssemos estar atendendo da melhor forma possível a comunidade católica que deseja se confessar, ou mesmo aquele que não tem o hábito de confissão, mas procura uma direção espiritual. E esse é um momento no qual nós temos e que foi muito frutuoso. Graças a Deus, colhemos um fruto bacana ao longo desses últimos dias que antecederam esse dia de hoje. É um momento oportuno para os fiéis fazerem a sua confissão
para a quaresma, um momento de penitência e de conversão. E os padres, eles estão atendendo nas paróquias. Hoje nós concluímos o ciclo das confissões nas paróquias, do mutirão que é realizado em cada uma das paróquias. Hoje o último dia aqui na Catedral, onde nós atendemos as pessoas, são todos os padres das outras paróquias, vêm todos e atendem, assim como foi feito nas outras paróquias, para que as pessoas tenham oportunidade para fazer uma boa confissão, uma boa preparação para a Páscoa. O bispo Dom Cláudio conta que foram dezenas de padres à disposição dos milhares de fiéis que compareceram na Catedral de Santo Antônio e as demais paróquias. Cada um atende, por exemplo, numa hora atende umas 30 pessoas, né? Esses são 2 horas de confissão seguidos, quer dizer, são 60 pessoas. Mas à tarde também o mesmo tanto. Digamos, o padre atende durante o período da confissão umas 120 pessoas, 130, e somos em 18 até 20 padres. Faço o cálculo, que isso dá um número bem grande, assim, a participação muito boa. Para a catequista Poliana Cristina, além da penitência, o momento também é de salvação. Toda quaresma a gente faz um caminho de voltar para Deus e de agradecer esse grande presente que Deus nos deu, que foi a salvação, a vida eterna. E às vezes durante a vida a gente vai fazendo algumas coisas que o coração vai pesando e a gente tenta se autopunir. E quando Deus veio para dar salvação, Ele veio para acolher a gente, acolher os nossos defeitos, as coisas que a gente ainda não está perfeito. E Ele acolhe isso na confissão e na Páscoa Ele nos dá o grande presente que é a salvação. O padre Antônio Alves reforça que quem não conseguiu uma brecha para se confessar no mutirão pode ainda procurar a paróquia mais próxima para realizar o ato de penitência. Igual que na Catedral de Santo Antônio, toda quinta-feira nós temos as confissões, né, durante todo o ano. Pela manhã, de 9 às 11 e à tarde, das 14h30 até às 17 horas. Né? Então, assim, as pessoas podem estar sempre procurando aqui na Igreja do Rosário. Nós sempre temos confissões no período da tarde, né? E cada paróquia está assim organizada. Os capuchinhos também têm horários e escalas próprios para estar atendendo lá na Igreja de Santa Terezinha. O RTV News fica por aqui. Volta amanhã às 19 horas. Tenham todos uma excelente noite. Até lá.